Cristiano Araújo foi um dos maiores nomes da música sertaneja da década de 2010. No auge da fama, ele lotava shows por todo o Brasil, colecionava hits e vivia cercado de luxo. Mansão em condomínio fechado, carros blindados, roupas de grife, violões caros e um estilo de vida que refletia o sucesso que ele conquistou em tempo recorde. Mas, em 24 de junho de 2015, tudo parou. Cristiano morreu em um acidente trágico ao lado da namorada, Alana Moraes. O país inteiro chorou. Mas depois do luto, veio o silêncio. E com o tempo, uma pergunta começou a circular. O que aconteceu com tudo aquilo que ele deixou para trás? A resposta é bem diferente do que muita gente imagina. A mansão onde ele morava ainda está de pé, fechada, intacta, como se o tempo tivesse congelado. Os carros de luxo viraram alvo de disputa judicial. Apartamentos que ele comprou para proteger a família acabaram sendo tomados por bancos. E o que parecia ser uma herança milionária virou uma batalha sem fim, com processos, dívidas e promessas que nunca se cumpriram. Neste vídeo, você vai conhecer os luxos absurdos abandonados por Cristiano Araújo e descobrir por que, mesmo depois de faturar milhões, tudo o que ele conquistou parece ter sido esquecido no tempo. Cristiano Araújo nasceu em Goiânia em 1986 e desde pequeno mostrava talento para a música. Com 9 anos, já gravava discos caseiros e se apresentava em festas e festivais pelo interior de Goiás. A carreira foi crescendo aos poucos, até que na década de 2010, ele explodiu de vez no cenário nacional, com hits como Maus Bocados, Cê Que Sabe e É Com Ela Que Eu Estou. Cristiano virou um fenômeno do sertanejo universitário. Com uma agenda lotada de shows, fazia cerca de 26 apresentações por mês e cachês que ultrapassavam os R$250 mil por noite. Ele viveu o sucesso em velocidade máxima. Era jovem, carismático e tinha o público na palma da mão. Mesmo com todo o luxo que conquistou, mantinha um jeito simples e talvez por isso tenha se conectado tanto com os fãs. Cristiano estava no auge. Tinha fama, dinheiro, família e milhares de pessoas cantando suas músicas por todo o Brasil. Mas no dia 24 de junho de 2015, tudo mudou. Depois de mais um show, Cristiano voltava de carro com a namorada, Alana Moraes, quando o veículo saiu da pista e capotou. Os dois morreram na hora. O Brasil inteiro ficou em choque. A comoção foi imediata. E no meio do luto, uma dúvida começou a surgir. O que aconteceu com tudo aquilo que Cristiano deixou para trás? Em Goiânia, num dos condomínios mais luxuosos da cidade, a mansão onde Cristiano Araújo viveu seus últimos dias. Um sobrado imponente, pintado em tons de amarelo, com palmeiras na entrada, piscina nos fundos e uma estrutura de causar inveja até em artista internacional. Era ali que o cantor descansava entre um show e outro, reunia os amigos, cuidava dos filhos e vivia seus momentos de calma no meio do caos da fama. Para os fãs, aquela casa virou um símbolo do sucesso que ele construiu em tão pouco tempo. Mas depois da tragédia, a mansão passou a representar outra coisa: silêncio. O imóvel continua lá, intacto por fora, mas vazio por dentro. Ninguém mora ali. A casa não foi vendida, nem alugada, nem reformada. Está do mesmo jeito, como se o tempo tivesse parado no dia do acidente. Os móveis estão no lugar e o closet de Cristiano, segundo a própria família, segue fechado com todas as roupas e objetos pessoais exatamente como ele deixou. O problema é que, apesar de todo o valor sentimental, a mansão também virou centro de uma disputa judicial. Isso porque o imóvel ainda estava financiado quando Cristiano faleceu. A expectativa era que o seguro cobrisse a dívida, mas isso não aconteceu. Com as parcelas em aberto, o banco tentou leiloar a propriedade. Foi então que Elisa Leite,
mãe de um dos filhos do cantor, entrou na justiça para impedir a venda. Ela alegou que a casa era parte essencial do patrimônio dos filhos e conseguiu barrar temporariamente o leilão. Desde então, a mansão permanece em um limbo, nem foi vendida, nem está totalmente liberada. Na prática, virou um memorial fechado, guardando os pertences do cantor como se ele ainda fosse voltar. Um símbolo de sucesso e agora também de abandono. Cristiano Araújo não era do tipo que ostentava à toa, mas gostava de conforto e segurança, e isso incluía os carros. Um dos veículos mais conhecidos do cantor era uma Range Rover Sport blindada, carro robusto, elegante e avaliado em mais de R$300 mil na época. Era esse o carro que ele usava para viagens, deslocamentos entre shows e compromissos. Foi exatamente dentro dessa Range Rover que aconteceu o acidente que tirou a vida dele e a de sua namorada, Alana Moraes. O carro ficou completamente destruído e mesmo com a blindagem, ninguém sobreviveu. A tragédia parou o país e, mais uma vez, um bem milionário virou centro de uma disputa. Isso porque, oficialmente, o carro não estava no nome de Cristiano. Ele havia sido cedido por uma empresa ligada ao seu empresário, justamente para garantir segurança nos deslocamentos. Quando o acidente aconteceu, a empresa acionou a justiça, dizendo que tinha direito ao valor do seguro. Do outro lado, a família de Cristiano contestou, defendendo que, apesar da documentação, o carro era usado exclusivamente pelo cantor e, por isso, o seguro deveria beneficiar os filhos. A discussão se arrastou. E o que era para ser apenas mais um item do inventário acabou virando mais uma dor de cabeça jurídica. Além da Range Rover, outros 2 carros de luxo estavam em nome de Cristiano após sua morte. Mas com a burocracia, nenhum deles ficou de fato com os filhos. Alguns foram vendidos, outros ainda aguardam definição no inventário. No fim das contas, até mesmo os veículos de luxo, símbolos de status e segurança, entraram para a lista de bens disputados, parados ou perdidos. E o carro que deveria proteger acabou virando o centro de uma tragédia. Antes de morrer, Cristiano Araújo tomou uma decisão que parecia simples, mas que dizia muito sobre ele. Transferiu um apartamento em Goiânia para o nome do filho mais velho, João Gabriel, e deixou outro imóvel para sua mãe, Dona Zenaide. Era uma forma de garantir que, acontecesse o que acontecesse, sua família teria um lugar seguro para morar. Um gesto de cuidado que mostrava que, apesar da correria dos palcos, ele pensava no futuro dos que amava. Mas nem tudo saiu como planejado. O apartamento destinado a João Gabriel ainda estava sendo pago quando Cristiano faleceu. A expectativa era que o seguro quitasse a dívida automaticamente, como acontece nesses casos. Só que, por algum motivo, isso não aconteceu. O banco retomou o imóvel e colocou à venda. A família tentou reverter a situação na justiça, argumentando que aquele apartamento era o lar do filho do cantor. Mesmo assim, o imóvel acabou indo parar nas mãos de terceiros. Já o apartamento da mãe do cantor teve um destino mais tranquilo. Como já estava totalmente quitado e em nome dela, ficou fora do inventário e não sofreu nenhuma contestação. Dona Zenaide pôde seguir morando ali, longe das batalhas judiciais que se formaram ao redor do patrimônio deixado pelo filho. Hoje, João Gabriel e sua mãe moram em outro imóvel, também em Goiânia. Já o filho mais novo, Bernardo, viveu por um tempo na mansão do cantor, com a mãe, enquanto o imóvel ainda estava sub judice. No fim, o que Cristiano deixou como proteção acabou virando mais um capítulo das incertezas que marcaram sua herança. O que era para ser lar virou disputa. Se os carros, os imóveis e o dinheiro se perderam no meio da burocracia, alguns itens de Cristiano Araújo escaparam desse destino. Estamos falando dos objetos pessoais
peças que carregam memória, sentimento e história. Coisas que, para quem conviveu com ele, valem mais do que qualquer cifra. Cristiano era apaixonado por música, e isso se via nos detalhes. Seus violões preferidos, muitos deles usados em gravações e shows importantes, foram guardados com carinho pela família. As roupas de palco, os acessórios que usava nas apresentações, os perfumes, os bonés, os relógios, tudo foi separado e preservado por quem ficou. Os dois filhos do cantor, João Gabriel e Bernardo, mantêm até hoje vários desses itens. Em entrevistas, já contaram que guardam camisas que o pai usava, troféus, CDs autografados e objetos que faziam parte da rotina dele. O closet, que continua intacto na mansão, virou quase um santuário íntimo, onde nada foi tocado desde a tragédia. Em 2025, no marco de 10 anos da morte de Cristiano, a família decidiu abrir parte desse acervo ao público. Um espaço foi montado em Goiânia, exibindo figurinos, prêmios, presentes de fãs e instrumentos do cantor. O memorial improvisado emocionou quem passou por lá e mostrou que, mesmo com tanta coisa perdida, ainda existe um esforço verdadeiro para manter viva a memória dele. Porque, no fim, esses objetos falam por si. Eles não valem milhões, mas contam a história de um artista que foi-se embora cedo demais e continuam sendo o que restou de mais verdadeiro no meio de tanta disputa. Assim que Cristiano Araújo morreu, começaram a circular na imprensa boatos sobre a herança deixada por ele. Alguns diziam que a fortuna do cantor chegava a 150 milhões de reais. Outros falavam em contratos milionários, propriedades escondidas, investimentos e até um seguro de vida de alto valor. A imagem passada era de que os filhos dele estavam garantidos por várias gerações, mas bastou o inventário começar para a realidade vir à tona, e ela era bem diferente do que muita gente imaginava. De acordo com os documentos oficiais, o patrimônio deixado por Cristiano foi avaliado em cerca de 4 milhões de reais líquidos, um número alto, claro, mas longe do que se dizia por aí. E o mais surpreendente, boa parte desse valor foi consumida rapidamente por dívidas, financiamentos, impostos e processos acumulados após sua morte. O seguro de vida, que muitos acreditavam ser milionário, na verdade era bem mais modesto, cerca de 1 milhão de reais, dividido entre os 2 filhos e o pai de Cristiano. Ou seja, cada um ficou com uma fração, que serviu apenas para cobrir despesas imediatas. E o mais grave, não havia testamento, nem uma estrutura patrimonial organizada. Tudo ficou sujeito à burocracia e às decisões da justiça. O resultado foi frustrante. Uma carreira que movimentou milhões, shows lotados, contratos de sucesso e uma herança que mal conseguiu manter os bens mais básicos da família. O choque entre a imagem pública de riqueza e o que de fato ficou registrado no papel virou mais um capítulo triste dessa história, porque no fim, o que parecia um império era muito mais frágil do que todo mundo pensava. Se a perda de Cristiano Araújo já foi um golpe duro demais, o que veio depois só aumentou a dor da família. Nos bastidores da herança, o que se viu foi um cenário de desorganização, mágoa e até traição. O pai do cantor, João Reis, que assumiu o papel de inventariante do espólio, veio a público anos depois para revelar o que ninguém imaginava. Grande parte do dinheiro de Cristiano já tinha sumido, antes mesmo do acidente acontecer. Segundo ele, 2 empresários que trabalhavam com Cristiano romperam a sociedade poucos meses antes da tragédia, levando consigo cerca de 10 mil reais, milhões da empresa que gerenciava a carreira do cantor. João Reis também afirmou que, durante 5 anos após a morte do filho, os direitos autorais das músicas de Cristiano ficaram sob controle dessas pessoas, e nenhum repasse foi feito aos filhos herdeiros nesse período. Além disso,
começaram a surgir processos judiciais de todos os lados. Ações trabalhistas, cobranças antigas, contratos mal resolvidos. Teve até produtor que processou a família por um DVD que nunca foi gravado e conseguiu uma indenização alta. João Reis desabafou em entrevistas, dizendo que muitas dessas decisões judiciais tiraram dinheiro diretamente das crianças e que o sistema parecia favorecer quem queria se aproveitar da tragédia. Enquanto isso, as mães dos filhos de Cristiano também começaram a se manifestar. Elisa Leite, mãe de Bernardo, disse publicamente que não recebeu nenhum valor da herança e que arcava sozinha com todas as despesas do filho. Segundo ela, os repasses de direitos autorais giravam em torno de R$ 4.000 por mês, valor que variava e estava longe do necessário para bancar a vida de uma criança. O inventário, que deveria durar poucos meses, se arrastou por anos. 8 anos depois da morte do cantor, ainda não havia um acordo final sobre a divisão dos bens. Um processo travado, cheio de recursos, disputas e desgaste emocional. O que era para ser o amparo de uma família virou uma batalha longa e dolorosa. No meio disso tudo, 2 meninos cresceram longe da fortuna que o pai lutou tanto para construir.